O conflito foi no dia 2 de outubro de 1992. O batalhão de choque da Polícia Militar invadiu o pavilhão 9 da casa de detenção para acabar com uma revolta de presos. No final, o balanço do massacre: 111 presos mortos e 35 feridos. 121 PMs foram denunciados no processo aberto pela Justiça Militar. Ok, eu sou o Renato Lombardi, eu sou jornalista profissional, me formei na Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, a ECA. Estou nesse caminho do jornalismo já faz uns bons anos. Comecei trabalhando como office boy de um jornal que já não existe mais, que chama-se Última Hora. E quando fiz 18 anos passei a repórter, que era o que eu mais queria realmente, trabalhando desde menino, desde 14 anos com jornalistas. Aí eu trabalhei na Última Hora, aí a ditadura, na época a repressão fez questão de fechar o jornal. Acabei de trabalhar num jornal chamado Notícias Populares. É um jornal popular, de manchete espalhafatosa, mas de conteúdo super sério. O conteúdo era muito bom, depois avacalharam o jornal nos últimos anos dele, já não trabalhava mais há muito tempo. Trabalhei no Globo, do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, sucursal de São Paulo, como repórter especial. E depois fiz uma carreira de 27 anos no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, onde eu fui repórter especial, jamais quis ser editor, sempre gostei de fazer reportagem. E de uns anos para cá eu tenho feito comentários na TV Cultura, hoje na TV Record, mas já trabalhei também 30 anos na Rádio Bandeirantes, ao mesmo tempo, fazia jornal e televisão, e também trabalhei na TV Bandeirantes, fazendo comentários nessa área de segurança e justiça. Eu cobria os grandes casos que aconteciam em São Paulo ou em outros estados, sequestros, assassinatos, acidentes graves. E a casa de detenção, no Carandiru, eu tinha uma familiaridade, porque eu, a cada 30, 60 dias, eu ia no presídio para fazer reportagens. O presídio tinha 7 mil detentos e era farto de reportagens com personagens muito bons. E eu sempre ia lá. Eu, desde que eu me conheço como jornalista, eu devo ter entrado no Carandiru, depois não entrei mais porque implodiram, pelo menos umas 200 vezes, sempre fazendo reportagens. Então, eu gostava de fazer reportagem porque tinham grandes personagens ali, desde o menor, o que frequentava o presídio porque tinha furtado um rádio toca-fitas, até o grande assaltante de bancos, desde o responsável por um homicídio, por ter matado a mulher porque encontrou a mulher com outro, crime passional, até o grande criminoso como Chico Picadinho, como criminosos em sequência de séries de assassinatos. Então, a minha vida como jornalista, no dia a dia, era exatamente nesse campo todo, por isso que eu tinha uma afinidade muito grande com o Carandiru. Eu sempre tive interesse jornalístico, eu nunca misturei as coisas, mas o que acontece? Na detenção tinha algumas coisas assim, tinha uma peculiaridade. O Pavilhão 2, que na época tinha um hotel muito aqui em São Paulo, que era muito famoso, o Hotel Jaraguá, um hotel 5 estrelas, o Pavilhão 2 era chamado de Hotel Jaraguá. Por quê? Porque existia uma cozinha, que tinha uma diretoria do presídio, usava a cozinha, e os presos com melhor comportamento eram encaminhados para o Pavilhão 2, gente que trabalhava. Tinha o Pavilhão 5, e junto, que era um pavilhão mais de trabalho, que eles chamam de laboraterapia, de trabalho. Tinha o Pavilhão 7 e 8, o 8 principalmente, era dos reincidentes, pessoal da pesada. E o Pavilhão 9, que depois se tornou famoso, era um pavilhão que abrigava jovens que entravam, logo que entravam no presídio, aos 18 anos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, eu criei uma afinidade porque eu conhecia alguns diretores. Então, eu ia lá por trabalho,
para fazer reportagens, e ao mesmo tempo, no que eu podia ajudar, eu ajudava, mas eu nunca misturei as coisas. O jornalismo é uma coisa, a parte do presídio é outra, porque tem gente que acaba se envolvendo em umas causas e acaba ajudando, entrando ou numa entidade de direitos humanos, ou numa entidade de amparo ao preso, né, o trabalhador. Não, no que eu pude ajudar, eu ajudei, mas sem juntar as coisas. Começou com uma briga entre presos. Tinha uma briga entre eles, grupos que brigaram, e aí o que acontece é que o diretor não conseguiu, junto com... Quando os agentes penitenciários perceberam que a coisa estava muito, muito séria, eles saíram do pavilhão e largaram lá, e os presos tomaram conta do pavilhão. Então, simplesmente, houve uma briga entre eles, que o correto seria isso. Uma briga entre eles, deixe que eles resolvam os problemas e depois vai lá e acerta tudo. Não. A polícia militar chegou, tomou conta de tudo, colocou o diretor, que chamava-se José Ismael Pedrosa, de lado. Tinham 3 juízes corregedores no presídio, quando foi dada a ordem para a invasão. E aí, deu no que deu. Um dos agentes penitenciários, que eu tinha bastante contato, me telefonou dizendo, olha, está tendo uma rebelião. Tinham sempre rebeliões lá. Houve fugas, rebeliões, explodiram uma vez uma parede, uma parte da muralha, fugiram por baixo da muralha. Tinha sempre isso, sempre, sempre. Mas aí, nesse dia, ele me ligou e falou, olha, tem uma coisa muito, muito séria, muito grave, no pavilhão 9. O pavilhão tinha sido reformado. E aí falaram, olha, foi feita uma reforma aqui, teve uma coisa muito séria, os presos tomaram conta, a polícia militar chegou aqui, o choque chegou, e aí eu fui para lá. E aí comecei a cobrir o caso, ouvi aqui, ouvi lá, eu cobri inteiro, fui até... Quando chegou no começo da madrugada, eu fiquei lá, passei a matéria por telefone, e quando foi no começo da madrugada, final da noite, começo da madrugada, começaram a sair carros em direção do pronto-socorro, que é de Santana, próximo do presídio, para hospitais e para o Instituto Médico Legal. E aí a gente começou a ouvir. Eu saí de lá, eram 6 horas da manhã. Eu cheguei lá às pouco mais das 4 da tarde e saí às 6 da manhã. Fui em casa, tomei um banho, dei uma cochilada, porque eu ia na entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública, que foi no sábado. Isso aconteceu numa sexta. A rebelião aconteceu numa sexta, que aí tinha fogo no pavilhão, os policiais militares simplesmente tomaram conta de tudo. E quando a gente começou, no dia seguinte, falava-se muito a respeito do número de mortos. Aí eu liguei para esse agente penitenciário que estava trabalhando lá, que tinha saído, e aí ele me contou que tinham muitos mortos, eram muitos mortos. E aí o secretário de Segurança Pública deu uma entrevista no final da tarde, o secretário chama-se Pedro Franco de Campos, ele deu uma entrevista coletiva, super nervoso, ele tinha entrado em contato com o governador, ele depois assumiu dizendo que ele que mandou invadir, porque até então, disse que ele falou para o coronel Ubiratã, que era o homem que coordenava tudo, e que acabou não entrando, porque na confusão que tinha na entrada do pavilhão, jogaram um aparelho de TV e o tubo explodiu no olho dele, quase no olho dele. Ele foi para o hospital e só no dia seguinte, quando ele saiu do hospital, a coisa já tinha sido definida, já tinham se invadido, já tinham matado, num confronto. E o secretário da Segurança deu essa entrevista no sábado à tarde, dizendo que ele tinha dado a ordem, mas que tinha consultado o governador. No fim, tirou o corpo, no fim, o governador tirou o corpo, só acabou acontecendo mesmo nas costas do secretário da Segurança Pública. E ele falou que ele tinha conversado com o coronel, falou, como é que está a situação aí? O senhor tem condições de tomar conta? Ele tem condição, então vai, e houve a invasão. Na segunda-feira, a pressão foi tão grande que o governo liberou o presídio para um grupo de jornalistas. E entre esse grupo eu estava. Então, e aí eles abriram os pavilhões todos, o pavilhão 9 todo, os andares todos. Então, eu andei em todos os andares. É uma coisa que quando eu entrei, até então já se falava em mais de 80 mortos.
sem nada oficial. Quando eu entrei, era o quê? Umas 3h30 da tarde, da segunda-feira, que eu comecei a andar os corredores, os pavilhões, duas coisas me impressionaram, que eu nunca mais esqueci até hoje. Algumas coisas me impressionaram, mas entre elas, o sangue nas paredes, as paredes tinham sido lavadas, mas mesmo assim tinha muito sangue. Sangue no chão, nos corredores, cheio de água, tinha água, eles tinham lavado, mas tinha corredor no chão. E eles também liberaram que a gente tivesse contato com os presos, porque tinha muito preso dentro das celas. E aí nas celas, abriam as celas para a gente, você via marca de bala na parede, porque o que acontece? Os presos todos, quando da invasão, os presos todos correram para as celas. E os policiais militares, segundo os próprios presos disseram, tinham as portinholas e eles atiravam pelas portinholas. Então você tinha a marca de bala na altura da portinhola da cela, que era uma porta de ferro, onde entrava, eventualmente, entraria comida, qualquer coisa assim, mas era mais por contato quando estava fechado, quando os presos eram trancados à noite, por volta de 7 horas da noite. E aí os presos contaram várias coisas, que eles entravam e matavam. Teve gente que eu entrevistei que se fingiu de morto embaixo dos corpos, eles estavam embaixo, e eles escaparam. E aí contaram várias histórias, que realmente é uma coisa assim que foi gozado, foi triste, porque eu fiquei lá pelo menos umas 3 horas, subindo e descendo, entrevistando, gravando. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes também, gravei os depoimentos, e quando encerraram, nós fomos obrigados a sair, depois de umas 3 horas, nós saímos, aí eu voltei para o jornal, eu fiquei encostado perto da mesa da editoria de cidades para a qual eu trabalhava, e o editor falou, bom, vamos conversar sobre o espaço, né? Sobre quanto você vai querer. Eu falei, todo dia eu discutia espaço com ele, para todo tipo de matéria. Eu falei, quanto você puder me dar? E comecei a contar isso eu resumi aqui, mas eu contei um pouco mais espaço. Aí quando eu virei as costas, a redação inteira estava ouvindo o meu relato. E é uma coisa que me chocou, porque eu confesso que eu cheguei a chorar quando eu ouvi porque muita gente hoje em dia, com essa insegurança toda que nós temos, as pessoas querem que os criminosos sejam mortos, né? Querem matar, não sei o quê. Mas ali você percebia que ali foi uma execução, eles executaram pessoas que estavam desarmadas, não tinha ninguém armado ali, nada. Então é uma coisa que morreram pais de família que estavam presos por causa de pequenos furtos. Tinha gente, tudo bem, tinha gente que tinha muitos crimes pesados, mas a grande maioria ali estava tudo com pequenos furtos. Gente que ia ficar... Tinha gente ali que estava para ir embora no dia, para ser liberado no dia, morreu. Então é uma coisa realmente que jornalisticamente, eu observei muito esse lado, porque assim, eu sempre costumo observar detalhes. E é uma coisa que eu fiz nesses anos todos de carreira, que eu tenho quase 40 anos de carreira, em que jamais pensei que o jornalista não deve se embrutecer. O jornalista não deve achar que é tudo normal. Ele sempre deve cuidar, separar as coisas. E realmente aquilo ali me marcou para o resto da vida. Quando você escreve uma reportagem, você não tem que colocar a tua opinião na reportagem. Você tem que descrever o que você apurou. Nós estamos aqui numa sala, eu vou ter que fazer uma reportagem dessa sala aqui, então eu vou descrever. A sala tem tantas janelas, tem tantas cadeiras, tem tantas mesas, tem tantas pessoas. Então ali na reportagem eu fui descritivo, não é? Escrevi, claro, com emoção, escrevi com tudo que eu tinha visto, não sou robô. Então, estou falando para você que eu cheguei a chorar, chorei com os relatos. Você não tem como. Mas eu não posso dar minha opinião no texto. Ali não. Eu aprendi isso no jornal porque hoje eu faço comentário. Hoje eu faço comentário na televisão, então eu dou minha opinião. Mas minha opinião sempre baseada em fatos e na lei.
Diferente? Não, porque assim, quando eu cobri, faz 20 anos, é isso? Faz 20 anos, 25 anos, eu já tinha uma boa experiência, eu já era repórter especial e quem sabe hoje você faria diferente a cobertura, até com mais informações que você tem de autoridades, mas eu não vejo assim, hoje eu não puxo, se acontecesse um massacre de novo, como aconteceram vários massacres aqui, nos presídios do Brasil, Natal, no Rio Grande do Norte, esses lugares todos, Amazonas, no passado, no retrasado, meu trabalho seria o mesmo, de apurar, de saber quem foi, de saber as causas, os motivos e denunciar quem realmente, se você descobre, o sujeito está lá anonimamente, você denuncia, mas que sabe que é ele, dando oportunidade para aquele que é atacado. Porque ali a polícia não tem como justificar nada ali, porque eles invadiram o presídio, eles alegaram que os presos estavam armados, não tinha ninguém armado lá com arma de fogo. Então, quando o preso está armado com estilete, com não sei o quê, com pedaço de pau, você não precisa metralhar o sujeito. Então, eu não tenho dúvida que eu faria o mesmo que eu fiz e escreveria a mesma coisa, retrataria a mesma coisa. Eu fiz isso, eu escrevi no jornal, eu falei no rádio e falei na televisão. Na época eu trabalhava na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes e também no Estadão.